Boa noite e bem-vindos ao Pensamento Crítico desta semana. Hoje vamos falar sobre mídia, como salvar o setor e qual o futuro. Para esse debate vou contar com os jornalistas João Fernando Ramos, pivô do Jornal 2, e Filipe Alves, diretor do Jornal Económico. Depois do intervalo regressamos ao tema do momento, desta feita com o médico António Maia Gonçalves, diretor do Serviço de Cuidados Intensivos e Medicina Interna da Casa de Saúde de Boa Vista e professor no Hospital de Braga. Filipe, João, obrigado por terem aceito o meu convite. Começo com uma pergunta provocadora. Estamos agora com a oportunidade de fazer o que não fizemos na última década no setor dos mídias, reestruturar e repensar este setor que é o quarto poder. João, Filipe, quem quiser começar. Posso começar eu? Então, se o João quiser começar, pode começar. João, força então. Eu acho que primeiro, a grande incerteza que temos sobre a próxima semana, não é o próximo mês, obriga-nos a pensar tudo isto de uma forma completamente diferente. Mas aprendemos muito e percebemos todos, eu espero que tenhamos percebido mesmo todos, que o online está no centro da operação da comunicação em jornalismo já há algum tempo e que neste momento é por aí que nós temos que ir reforçando todo o investimento online. É curioso que nenhum dos grandes grupos de televisão e rádio tenha criado durante esta pandemia jornais específicos para o Instagram, para o Facebook, para o Twitter, talvez até no YouTube, jornais curtos bem dirigidos, quando temos toda a gente agarrada à rede. Ficámos na mesma na plataforma tradicional, que teve uma subida de consumo brutal na televisão linear, no online muito mais, o online da RTP cresceu mais de 1000%, mas com o mesmo tipo de oferta. Nós não criámos artigos muito especiais para esta altura, não imaginámos outro tipo de conteúdos, navegámos apenas esta imensa onda de necessidade de boa informação e de informação no momento para subir audiências. O que é que está a acontecer hoje? A bolha está a esvaziar. A televisão tradicional, olhando até para as audiências de ontem, já está nos números antes da pandemia, e o online está mais ou menos, está um bocadinho acima ainda, mas já está a voltar ao que era. Não agarrámos a oportunidade, não criámos outros públicos. O público é o mesmo e continua a consumir informação que não é veiculada pelos órgãos tradicionais. Está na busca na net de algumas explicações para o que está a acontecer no mundo, porque nós não as estamos a dar de forma alargada, esmagadora, diria mesmo, de forma a evitar que cresçam as notícias falsas, os conteúdos de professores que nós não imaginamos se são mesmo professores, e normalmente não são, é alguém mais esperto que escreve um artigo que até parece científico sobre isto ou aquilo, ou a descoberta da vacina, ou os casos que apareceram não sei onde. O jornalismo demorou a perceber isto, ou ainda não percebeu, e não agarrou esta grande oportunidade. O futuro passa por aí, passa pelo online e passa por nós sermos muito mais flexíveis do que fomos nesta altura. Se calhar porque fomos todos surpreendidos pela pandemia, ficámos de alguma forma também tolhidos nos nossos movimentos, porque somos seres humanos, temos família. Desta vez a guerra não era como já me tinha acontecido a mim e a outros camaradas de profissão no Iraque ou na Bósnia ou num sítio qualquer longínquo, não, a guerra era aqui. Os nossos filhos estão cá, a nossa família está aqui e ficamos todos um bocadinho mais limitados nos movimentos e no arriscar, e se calhar explica um bocadinho esta nossa falta de golpe de asa para fazer já a mudança. Mas isso tem que ser feito de alguma forma. O tempo dos noticiários, por exemplo, como é que nós temos 1h30 de informação? Vamos já a essa parte da estrutura. Filipe, concordas com o João? Houve aqui um espaço de oportunidade que se perdeu. Eu sei que tu apostas muito nesta questão do online, obviamente, mas achas que se podia ter feito mais? Eu acho que, eu concordo em traços gerais com o que o João disse. Eu acho que esta crise foi uma oportunidade para o jornalismo mostrar a sua... É uma oportunidade, porque isso não acabou ainda, não é? É uma oportunidade para o jornalismo mostrar a sua importância para a sociedade, o serviço público que pode prestar. Ou seja, eu acho que esta crise, melhor do que qualquer outro evento dos últimos anos, mostrou que o jornalismo faz falta. Ou seja, imaginem como é que seria o mundo neste momento se não houvesse jornalismo rigoroso e de qualidade. Ou seja,
Com todos os problemas que o setor tem e que a profissão tem, e são muitos, e já vamos às causas e às possíveis soluções, os jornalistas souberam, até agora, em minha opinião, souberam informar as populações, e eu acho que mais do que nunca os cidadãos confiam no jornalismo e preferem informar-se, se puderem, na comunicação social, que cumpra a deontologia da profissão, que cumpra um conjunto de princípios éticos que nos devem nortear a todos, do que andar a informar-se em boatos e redes sociais e coisas que Então, não são. deixa-me só pôr aí um Agora, é bocado de impossível sal. evitar que essas coisas existam. Eu acho que esse tipo de situações existem, e nestas situações de crise ainda é pior. Há sempre alguém que tem interesse em espalhar Filipe, pânico. Agora, imaginem como é que seria o mundo, neste momento, se não existisse jornalismo. Filipe, então deixa-me só pôr aí um bocadinho de sal. Então, achas que, porque aqui há uns meses havia muito aquela ideia de que se calhar teríamos que passar muito mais pelo telespectador / jornalista, ou o leitor jornalista, que era ele próprio a contribuir, e agora percebemos, não, espera lá. Eu acho que isso é uma discussão que no seio da classe tem sido muito falada nos últimos, eu diria nos últimos 10 anos, que é a ideia do cidadão, até há um nome que é o pá, que já me esqueci, que é o cidadão, é o produtor e consumidor de informação ao mesmo tempo, é o prosumer. Acho que é uma palavra que inventaram para isso. Eu acho que esta crise mostra que, de facto, não é possível ter informação de qualidade com base nesse modelo. É impossível. Porque há uma razão para o jornalismo existir. E é aí que está o verdadeiro valor da nossa profissão, e eu acho que é aí que muitas vezes os grupos de mídia, os gestores de mídia e os próprios jornalistas não compreendem. É que nós damos informação que, em circunstâncias ideais, ou seja, em circunstâncias em que as regras são cumpridas, a informação que eu e o João oferecemos aos nossos leitores, aos nossos telespectadores, passou por um processo que implica seleção da informação que é realmente importante, implica confirmação da informação dos factos e implica a validação. Ou seja, é isso que o jornalista faz. O jornalista está a dizer ao cidadão: atenção, porque estes factos são importantes. A nossa função não é dizer às pessoas o que é que devem pensar, ou dizer se o ministro A, B ou C é mau ministro, ou mau governante, ou entrar na política. A nossa missão, e é aqui que está o valor, isto não é ingenuidade, nem ser naif, nem ingênuo, é olhar para aquilo que nós produzimos. E aquilo que nós produzimos e que efetivamente tem valor é informação para que os cidadãos possam tomar decisões informadas e esclarecidas. Cidadãos e agentes económicos. É aqui que está o valor do nosso trabalho. E agora... E o desafio é transformar isto em receita. Pronto, exatamente, mas a questão é, por exemplo, agora fala-se no pacote de auxílio aos mídias, nomeadamente 15 milhões para financiamento, para compra de publicidade. A questão é esta. Não estaremos, por exemplo, aí a fomentar a ausência de mérito, ou seja, nem todos os órgãos de comunicação social são iguais. Por exemplo, uma questão de apoiar antes as assinaturas eletrónicas ou apoiar as empresas a investir em publicidade. Compreendo a tua questão, mas pronto, eu por regra inclusive já falei disso em público, já escrevi sobre isso, eu sou contra esse tipo de ajudas diretas. Neste caso, eu concordo por uma razão. Porque há uma situação de emergência que foi criada pelas medidas de contenção, há uma situação de emergência que levou às medidas de contenção, e as medidas de contenção tiveram um efeito na economia. Ou seja, nós e todas as empresas em Portugal praticamente tivemos que suspender a atividade ou reduzir porque houve uma decisão pública do Estado: atenção, vocês não podem trabalhar normalmente, não podem vender normalmente, não podem produzir riqueza normalmente, porque há uma emergência e há medidas de interesse público que têm que ser tomadas. E por isso é que neste caso concordo que o Estado tem que ajudar. E tem que ajudar porque mas e a forma? Não fomos nós que quisemos parar com isto. Mas a forma, deixar de trabalhar, não é? A forma, porque a questão é que tu falas... Eu acho que a forma... Eu compreendo as tuas objeções, mas a única coisa aqui neste pacote que eu não concordo é que, tal como foi noticiado, eu acho que não estou a dizer nada aqui que seja confidencial, mas a medida de apoio prevê a compra de publicidade institucional do Estado nos mídia regionais e nacionais privados, ou seja, isto deixa de fora a RTP e a Lusa. E podemos discutir a seguir se a RTP e a Lusa não deviam ser contempladas. Eu acho que deviam, sinceramente. Talvez de outra forma, mas deviam. No caso da publicidade, o que está em causa aqui é o cálculo
vai ser, ou seja, este montante dos 15 milhões vai ser distribuído consoante a receita publicitária de cada meio no período homólogo do ano passado. Portanto, estamos a falar do terceiro trimestre de 2019. E vai deixar de fora as receitas de circulação e as receitas de eventos. Podemos dizer, isto prejudica, se calhar, grupos que dependem muito da circulação, como é o caso da Cofina. E daí as objeções que a Cofina e o Correio da Manhã têm colocado esta forma como estas ajudas vão ser desenhadas. Porquê? Porque o cálculo vai ter em conta apenas a publicidade e não outras fontes de receita que os meios têm. Eu concordo com a posição da Cofina porque, de facto, os jornais que dependem das vendas em banca, neste momento, estão a ser muito afetados. As pessoas não saem para comprar jornal, muitos pontos de venda estão fechados, portanto, eles estão a sofrer muito a nível de receita. E para termos uma medida de apoio verdadeiramente justa, devíamos ter em conta as diferentes realidades de cada meio. Tu ora dizes-me, mas há meios que são sensacionalistas ou que não têm qualidade suficiente e devia haver um critério. O problema aí está nos detalhes. O problema está nos detalhes. Ou seja, o diabo está nos detalhes. É como é que tu defines o que é bom e o que é mau. Quem é que define? Os políticos? Não, dando, por exemplo, deixa-me passar a pergunta ao João. Achas que, por exemplo, esta questão das assinaturas digitais, existe forma de tu fazeres esta distinção? Pode não ser agora, nesta fase de emergência, mas no futuro, porque é óbvio que os setores dos mídias para já ainda não se conseguem quase caminhar por seus próprios pés. Como é que nós atribuímos mérito a quem realmente o tem? Bem, as assinaturas digitais podem ter dois modelos. Quem oferece indica, eu estou a oferecer uma assinatura do Económico, ou do Público, ou do Correio da Manhã, ou deixa quem recebe esse donativo escolher. Se já estamos a oferecer um produto, aí podemos controlar o que nós consideramos de melhor qualidade. Se estamos a deixar a escolha a quem vamos oferecer essa assinatura, aí podemos deixar que o mercado esteja a funcionar como está. O Correio da Manhã é o jornal mais comprado em banca. Se estivermos a oferecer, estou-lhe a dar uma assinatura digital e você vai escolher o que quer, se calhar o Correio da Manhã será o mais beneficiário. Ou não. Também quem lê o Correio da Manhã pode não ter a literacia suficiente para depois fazer uma leitura digital como faz a leitura no café ou na tasca do lado deste tipo de jornais. Mas acho que esse é o caminho. São as assinaturas digitais, exatamente por aquilo que disse logo no início da nossa conversa. O caminho vai ser esse. Claramente, nós vamos ficar durante muito mais tempo confinados, ou mais ou menos confinados, mesmo saindo para trabalhar. Não sabemos por quanto, se uma semana, se um ano, se 2 semanas, se 2 anos, e essa incerteza deve-nos fazer mesmo refletir sobre isto. O digital chega-nos sempre a casa, haja confinamento ou não haja confinamento, e será sempre esse caminho. Como é que fazemos este incentivo? Na minha opinião, deveríamos fazer com um critério. Deveríamos definir que jornais, nesta altura, têm um papel forte na educação, na informação de qualidade, e fazer isto de forma aberta, mas com a noção de que íamos criar aqui algumas guerras. Mas há guerras que vale a pena comprar e uma delas terá que ser a qualidade da informação. Então, e diz-me, nomeadamente, essa questão do conteúdo versus cliques. Como é que nós, e nomeadamente na profissão, vocês, os receptores do vosso trabalho e vocês na vossa profissão, podemos trabalhar em conjunto para reduzir este aproveitamento que existe do sensacionalismo e ir mais de encontro ao conteúdo e à literacia? Como é que nós conseguimos fazer isto? Temos que fazer isto pelo rigor. Essa tem que ser a base. Eu não acho aceitável, por exemplo, o que aconteceu com alguns jornais, lançando a ideia de que estavam a ser libertados presos muito perigosos ao longo das últimas semanas. Primeiro eram os bandidos todos, depois eram só metade dos bandidos, depois eram um terço dos bandidos, e depois afinal eram uns bandidos, mas já não eram nenhum daqueles. E ninguém explicou isto, e as pessoas criaram uma ideia que pode não corresponder à realidade. E isto acontece muito com
algum tipo de informação que se faz em Portugal e não só. Cria-se uma ideia que não corresponde à verdade de todo. E isso faz caminho em alguma opinião pública que acredita naquilo. Vê o que aconteceu no Brasil, por exemplo, com uma informação que era veiculada através do WhatsApp, que não era correspondente à realidade, foi crescendo de uma forma tal que levou à eleição de um presidente que não foi a nenhum debate, nem teve que explicar uma única ideia. E isso está a acontecer hoje, da mesma forma. Tu tens uma rede de WhatsApp no Brasil a dizer que o coronavírus é uma invenção dos comunistas, é o corona comunista, e que as pessoas devem continuar a sair de casa e a trabalhar. E que as imagens que nós vimos ontem, imagens, a realidade, as falas comuns e afins, que são invenções dos comunistas e que aquilo não está a acontecer e que aquilo não é no Brasil. E há pessoas que acreditam nisto. E tu tens na comunicação social em Portugal muita gente que acredita nestas teses de criar o que chamam realidades paralelas. Não, são mentiras paralelas à realidade. Mas isto tem feito o seu caminho e Filipe, pode ter efeitos até na política, não é? Filipe, como é que tu vês esta questão? Porque no fim do dia é uma concorrência desleal. Tu trabalhaste para teres um conteúdo, como tu estavas há bocado a dizer, que é verificável, que passa por layers, camadas de aprovação. Depois o que é certo é que tens outros tipos de notícias e de jornalismo, entre aspas, que só querem cliques. Eu compreendo isso tudo e estou de acordo 100% com o João. A questão aqui é que eu prefiro viver num mundo ou num país onde esse tipo de jornalismo é livre do que viver num mundo onde há alguém que decide o que é bom ou mau jornalismo, alguém acima, um político. Para mim, eu prefiro ter de lidar com os tabloides e com as fake news e com essas coisas todas, e com os maus jornalistas também, que também há muitos. Então, e dentro da profissão, o que é que podem fazer? Eu acho que pode haver autorregulação, por exemplo. Eu não sei, há uma ideia... Esse é o problema, é que não existe autorregulação. Que não existe. E eu contigo, nós não queremos pagar, nós contribuintes, eu não quero os políticos a decidir que assinaturas digitais vão oferecer. Eu quero que nós, claro, tenhamos também um papel nisso. É um bocadinho naif esta posição. Mas eu acho que tens razão. Agora, a questão aqui eu acho que até há uma frase do Thomas Jefferson que fala disso, que ele achava que preferia ter um país sem democracia do que um país sem jornais. E porquê? Porque sem jornais livres não há democracia também. E não é por acaso que se nós olharmos para trás, para os últimos 300 anos, todos os países que enverdaram por um regime democrático, um regime aberto, ou seja, a chamada sociedade aberta, tiveram imprensa livre, tiveram e têm imprensa livre. E por isso o mau jornalismo, o sensacionalismo, os tabloides, etc., são um preço que nós temos a pagar pela liberdade. É assim que eu encaro a coisa. Agora, eu acho que as assinaturas digitais são de facto o futuro, mas aí eu creio que o papel do Estado tem que ser criar, por exemplo, condições fiscais, através de incentivos, através de outras medidas que incentivem o consumo e que incentivem a compra das assinaturas. Mas o grande problema... Mas isso já está a acontecer. Ainda ontem um grande grupo segurador ofereceu uns milhares de assinaturas, a Casa da Misericórdia também, mas escolheram... Olha, eu confesso que não vi todos, mas olhei para a lista e percebi que havia uma escolha. Concordemos ou não, isso é um mercado, repare, isso é um mercado a funcionar, porque essa empresa é uma empresa privada e optou e fez isto porquê? Porque entende, já agora posso dizer o nome da empresa, é a Fidelidade, porque entende que faz parte da sua responsabilidade social apoiar a imprensa e contribuir para uma sociedade mais informada e com imprensa robusta do ponto de vista financeiro. E é esse o ponto. Eu acho que é impossível nós termos bom jornalismo, é impossível termos informação de qualidade, independente, rigorosa, sem sustentabilidade financeira. É impossível. Não existe. Essa ideia que alguns têm de que há sempre um acionista que está disposto a meter dinheiro para perder dinheiro por caridade, isso não existe, não é possível. Eu tive agora esta experiência, nós temos já agora posso falar do Jornal Económico também, se não se importarem. Nós aqui há 15 dias anunciámos um processo de layoff através da redução do horário. E fizemos isto porquê? Porque queremos que temos mesmo de ter uma estrutura de custos que seja adequada a esta realidade que estamos a viver. Houve uma queda de 60% nas receitas de publicidade. Isto é uma coisa... Nunca ninguém viu isto. Nós estamos a assistir a uma crise
um autêntico tsunami na comunicação social. E nós fizemos isto. Muita gente não entendeu e acham que tem que haver sempre alguém que mete dinheiro para perder dinheiro. Ora, eu não quero ter um acionista que esteja com essa lógica neste projeto. Para mim é uma coisa que me choca, porque ninguém dá nada a ninguém. Se tivéssemos acionistas que quisessem meter dinheiro no nosso jornal para perder dinheiro, era desconfiar. É porque havia alguma intenção. Desculpa, não estou a ouvir. Tinham outra na manga. Exatamente, e é o que nós temos visto em muitos grupos de comunicação social ao longo dos últimos anos. É que vemos investidores que não têm interesses, ou melhor, que têm outros interesses que não necessariamente o negócio ou ter ou contribuir para que haja jornalismo de qualidade, que também existem mecenas e filantropos que acham que devem contribuir para isso, mas mesmo esses projetos que não têm fins lucrativos... Essa pode ser uma forma de financiamento, não é interrompendo o teu raciocínio. Uma fundação... E há quem defenda que as fundações devem estar por detrás dos grandes jornais. Eu defendo isso. Já existe isso. Nos casos em que não é possível ter lucro, eu defendo que essa é a melhor solução. E que, tal como tu dizes, já existem, só que não são abertamente... Há jornais que têm prejuízo há 30 anos e porquê? Porque há alguém que considera que tem que suportar aquilo. Filipe, para ti então já, no seguimento desse pensamento, a última pergunta, qual é que será a solução, não só para o que está a acontecer neste momento, mas nos próximos 5 anos? Porque obviamente o setor tem que levar uma... Bem, eu acho que há aqui duas realidades distintas e temos que fazer aqui uma divisão. Uma coisa são as televisões e é uma realidade própria. Eu confesso que eu não conheço suficientemente o modelo de negócio das televisões no online e não prefiro não me pronunciar sobre isso. Mas no caso dos jornais, que é aquilo que é a realidade que eu conheço melhor, o que se passa é o seguinte. Há 2 tipos de conteúdos. Há os conteúdos premium e aos conteúdos gratuitos. O que vai acontecer cada vez mais é que os conteúdos premium, que são aqueles que têm valor acrescentado, vão ser vendidos através das tais assinaturas e subscrições digitais que são cada vez mais populares e cada vez mais fáceis de utilizar. Acho que ainda há muito trabalho a fazer a nível da forma como essas assinaturas são disponibilizadas. Por exemplo, a nível da cobrança, a nível é inconcebível que tenhamos de preencher formulários com não sei quantas linhas para poder ter uma assinatura digital, por exemplo. São coisas que têm que ser aligeiradas e para incentivar a chamada compra de impulso. Isto implica também um esforço a nível da autorregulação do setor, nomeadamente, por exemplo, na forma como essas assinaturas são contabilizadas. Para dar um exemplo, para que uma assinatura digital conte a nível de circulação, de acordo com as regras da Associação Portuguesa de Controlo de Tiragem e Circulação, que é, no fundo, é a associação que junta todos os editores, ou quase todos, é preciso saber quem é o cliente, é preciso ter o número de contribuinte, a morada, ou seja, há aqui um conjunto de coisas, elementos que não deviam ser exigidos, porque o objetivo é facilitar a compra, não é complicar. E depois, criar mecanismos de cobrança alternativos, por exemplo, eu creio que uma solução vai passar por incluir os conteúdos, as assinaturas digitais, por exemplo, na fatura de telecomunicações. É uma coisa que, por exemplo, a Altice já está a desenvolver em Portugal e outras operadoras também estão a pensar nisto. Portanto, o caminho vai ser por aí, vai ser criar formas de vender esta informação. E lá está, para ser vendida também tem que haver melhor jornalismo, tem que haver jornalismo útil, tem que haver factos colocados em contexto que sejam úteis às pessoas, úteis aos agentes económicos e que não seja aquela tentação de dizer às pessoas o que devem pensar. As pessoas hoje em dia não têm essa, eu falo por mim, falo pela minha geração, creio, hoje em dia ninguém tem paciência para ouvir um diretor de um jornal, ou um jornalista, ou o jornal A, B ou C dizer como é que deve pensar. Acho que é uma arrogância. Isso contribui muito para o afastamento das pessoas face aos mídias tradicionais. Deixa-me passar agora a bola para o João, assim, de uma forma muito rápida. Em televisão, e não só, mas especialmente em televisão, qual é que achas que é o caminho? Porque obviamente que mas depois eu gostava só de, desculpa interromper, gostava só de voltar ao tema porque há outra informação, que é a informação gratuita, mas isso a seguir, se não te importar, estava a falar. Porque eu depois quero também colocar uma pergunta muito rápida final. João, tá bem, então. Qual é que achas que é o futuro? Olha, essa questão dos comentadores, lembra-me o dia em que pensámos no Jornal 2 e no painel de comentadores, e a minha primeira afirmação para toda a equipa que ainda hoje trabalha comigo foi: não quero nenhum
dos que estão na televisão. Nenhum. E nós criámos um painel, onde tu estás também, Marco, de pessoas que têm opinião, que têm conhecimento, mas que não estavam na televisão. E alguns tornaram-se figuras bem conhecidas, Severino Teixeira, Azeredo Lopes e muitos outros, Manuel Love, que estão a escrever todos os dias para outros jornais e que foram opiniões que começaram quando nós lançámos este modelo e tivemos, se calhar, a ousadia, e ainda hoje é uma ousadia, de ter pessoas diferentes. O que é que nós hoje temos nas televisões normais? Temos, às vezes, o mesmo comentador que vai à RTP, à SIC e à TVI dizer exatamente a mesma coisa, ou temos os comentadores de sempre e nós já adivinhamos o que é que eles vão dizer. É simples, quando eles começam a falar, nós já sabemos, olha, agora vai dizer isto e acha que aquilo. É um bocado a lógica é um bocado a lógica daqueles programas de futebol em que há uns que estão a defender o clube X. A pessoa já sabe, aquele tipo vai falar da posição do partido tal. Claro. O pior é que eles já acham isso um direito. Já acham que é um direito do partido ter um representante naquele canal. Mas quando se fala em comentadores, ainda hoje há pessoas, não temos de ter comentadores com mais peso, mais conhecidos. Mais peso porquê? Primeiro, a obesidade não é uma coisa recomendável, portanto eu não gosto de pessoas muito pesadas. Mas o serem mais ou menos conhecidos, depende de nós. Agora, eu quero pessoas com opinião e que saibam comunicar. Na primeira intervenção poderão não fazer isso tão bem, mas nós temos que investir. Se eles estão naquela universidade, se fazem aquele trabalho, certamente estudaram tudo aquilo e são as pessoas certas para nos falarem deste tema. A pandemia revelou isso. Tu já viste a quantidade de excelentes cientistas que nós temos e que têm vindo às televisões? Nós não imaginávamos que eles existiam. E eles existem, infelizmente que existem, e têm vindo às televisões. Mas até nisto nós já estamos outra vez a afunilar. Já começamos outra vez a ficar confortáveis com os mesmos. O que é que eu acho que nós temos que fazer? Nós temos que surpreender, temos que ter a capacidade de todos os dias criar na cabeça, quer dos leitores, quer dos telespectadores, que eles ou vão comprar o jornal ou vão ligar a televisão àquela hora, sem imaginar qual é a primeira notícia que nós temos para eles, ou a abordagem da primeira notícia. Obviamente agora as pessoas o que é que querem saber? Querem saber se isto se complicou ou não complicou, mas querem também ser surpreendidas. Abrimos, olha, já temos a vacina, ou já temos a ideia de como é que os cabeleireiros vão funcionar. Criar essa expectativa, essa grande capacidade de surpresa. E nós muitas vezes não temos essa capacidade de surpresa. Nem temos, e eu ia falar isso logo na minha primeira resposta, e eu acho que é um bocado nosso nesta altura, a capacidade de perceber o que é importante gerindo isto no tempo. Um jornal de televisão de 1h30 é um chouriço em qualquer parte do mundo. É um chouriço em qualquer parte do mundo. Um jornal de 40 minutos com boa informação será sempre um jornal com boa informação, sem nada acessório. Isto aplica-se ao papel, tu podes fazer uma edição com 150 páginas, ninguém vai ler aquilo, obviamente, não é? Vai ler a informação que quer e que possa consumir durante aquele período de tempo. E nós, nas televisões, estamos a gastar recursos que não temos. Jornalistas que estão esticados até ao tutano para fazer 1h30 de informação porque achamos que as pessoas vão consumir aquilo. Nos primeiros dias consumiam, mas já passou um mês e ainda nenhuma televisão teve o arrojo de dizer nós agora vamos voltar ao modelo normal, cerca de 1 hora, ou ainda vamos reduzir isto porque não há mais informação. Só na atualidade de ontem, por exemplo, tiveste o lançamento do primeiro satélite de comunicações por parte do Irão, os Estados Unidos a ameaçarem derrubar aquilo e atacar as lanchas outra vez em Hormuz. Tivemos a situação em Israel, que está uma complicação monumental com os palestinianos a avisarem toda a gente que vão outra vez abrir uma intifada porque o governo de Israel, de coligação, vai anexar o Vale do Jordão e uma série de territórios. São só dois exemplos. Muita variedade. Ou Moçambique, por exemplo, o que está a acontecer no norte de Moçambique, nós não demos notícia e fizemos noticiários, nós televisões todas, de 1h30. Portanto, João, a palavra fica... Na meia hora do Jornal 2 que houve lá isso, é verdade. A palavra, João, então, é surpreender, acima de tudo. Surpreender. Mas isso é base do jornalismo, não é? É ser útil às pessoas, no fundo.
Sim, É dar a sim. informação que as pessoas precisam e não a informação, em vez de dar tempo de antena. Exatamente. Em Filipe, vez de dar tempo assim, de antena, é que às vezes há jornalistas que interiorizam isto, acham, não, nós temos que dar tempo de antena àquele ABC. Não, não temos. Porquê? Nós temos Não é? que dar informação útil às pessoas e falar com todas as partes atendíveis das histórias. E em alguns casos justifica-se falar com todos os partidos e com todas as correntes, outros não. Eu acho que o propósito do jornalismo é esse. Deixem-me só dar Não é uma fazer chega em propaganda. relação a isso e depois passar para ti para a última resposta, Filipe, que é curioso que nós é um case study, certamente, que nós temos muito mais políticos recorrentemente a falar e a ser comentadores do que qualquer outro órgão nos países desenvolvidos. Isso acontece porque os jornalistas demitem-se das suas responsabilidades. Exatamente. Filipe, acaba então a questão da publicidade gratuita. Há bocadinho eu estava a mencionar que há dois tipos de informação na imprensa escrita. Não é? Estamos a falar do premium e aí sim acho que as assinaturas digitais vão ser cada vez mais utilizadas, assinaturas e também as vendas digitais, ou seja, em que não existe um compromisso fixo da pessoa com aquele meio de comunicação social, mas em que a pessoa compra a informação. Isto pode ser, por exemplo, comprar uma edição do jornal ou comprar só uma notícia específica. Há também soluções de micropagamentos que podem ajudar nisso e que estão a ser desenvolvidos e eu acho que cada vez mais vamos ter esse tipo de situações. E depois, há a informação aberta. E na informação aberta, o que nós temos, o que estamos a assistir nos últimos anos é uma diferenciação. O premium é pago, ou seja, aquilo que tem mais valor acrescentado é pago e o que é mais baixo valor acrescentado, entre aspas, é gratuito. Isto cria aqui uma assimetria, porque faz com que há pessoas que não conseguem comprar o premium, não conseguem, ou têm outras prioridades e consomem apenas o básico, não é? O pacote básico. Eu acho que mais tarde ou mais cedo nós vamos ter que encontrar aqui uma solução, porque não é possível nós continuarmos a oferecer essa informação gratuita. E na minha opinião, eu vejo duas soluções. Uma seria um acordo entre todos os mídia de referência nacionais, incluindo as televisões também, para fechar todos os conteúdos e colocar uma espécie de paywall, uma espécie de Spotify, uma espécie de plataforma que desse para aceder à informação, pagando um valor mínimo, se possível. Isso pode ser a ideia que a Altice está a desenvolver com as plataformas. Sim, exatamente. Se calhar era o mais amigável. Eu compro a assinatura de comunicações no meu pacote de dados, televisão, telefone. Exatamente. E haver ali um valor, não sei, 50 cêntimos por mês para cada cliente, uma coisa qualquer desse género. Ou seja, um valor que não seja muito pesado, mas que multiplicado por milhões de utilizadores pode ser depois distribuído pelos diferentes players em função da informação que efetivamente é consumida. Nós conseguimos medir isso. Outra solução será manter toda a informação aberta, exceto, por exemplo, as edições semanais ou diárias dos jornais, isso aí seria apenas para os assinantes específicos, mas a outra informação, todos os sites estarem abertos e haver uma espécie de taxa dentro da fatura de acesso à internet que fosse arrecadada pelo próprio Estado e depois distribuída diretamente aos... Como existe, por exemplo, com a questão das impressoras e essa... ou como existe com a contribuição audiovisual que financia a RTV em parte, por exemplo. Portanto, estamos a falar de um valor... Imagina, no IVA, em vez de 23% irem para o Estado, ou melhor, é sempre o Estado a cobrar, mas em vez de ser 23% para o Estado, havia ali 5% ou 10% que ia para financiar um fundo, para financiar a imprensa. Claro que isto implica um esforço orçamental por parte do Estado, ou seja, no fim do dia alguém tem que pagar. Ou é o cidadão que paga, ou é o Estado, aliás, ou é o cidadão que paga diretamente, ou é o Estado que perde o certificado. Eu preferia a solução dos eu também prefiro essa solução. Acho que será a mais justa e obriga depois também quem fornece os conteúdos a fazer pela vida. Não é? Se nós não tivermos bons produtos, o dinheirinho não pinga no fim do mês. O problema aí é que isso implica um acordo entre todos os meios e isso é, infelizmente, o nosso setor não é muito... Implica que a classe também tenha que... E depois há outra coisa também, já agora, que se me permites, que gostava de acrescentar, que é, eu acho que, e sobretudo isto vê-se sobretudo na imprensa escrita, há sites, que são jornais eletrónicos, que estão registados na ERC, que têm estatutos editoriais, etc. Alguns são de prestígio, entre aspas, cujo modelo de negócio assenta em apropriarem-se dos conteúdos dos outros. E isso tem que acabar. Nós não podemos ter situações... Eu vou dar um exemplo.
Eu tenho uma unidade no nosso jornal, nós somos um jornal pequeno, não somos um grande jornal com centenas de pessoas, nós temos 42 profissionais, entre jornalistas e comerciais e outras pessoas. Mas temos uma pequena unidade de investigação. E essa unidade de investigação produz reportagem, produz investigação. Tem, inclusive, conseguido grandes histórias do ponto de vista noticioso. 5 minutos depois de nós publicarmos essas notícias no nosso jornal semanal, ou seja, digital e papel, há sites que pegam naquela informação e chapam-na toda. Não copiam, porque sabem que isso é plágio, isso é proibido, e já não há tolerância para o plágio, que há uns anos havia, agora já não há, mas apropriam-se dos conteúdos. Eles pegam, resumem a história e destroem, no fundo fazem aquilo que se chama destruir o valor económico daquele produto. E isso já é proibido por lei. Isso chama-se apropriação indevida de conteúdo. É preciso haver tem que haver autorregulação, tem que haver um código de boas práticas que junte toda a gente. Nós também temos que assumir todos, se me permites aqui uma coisa, uma posição muito menos preguiçosa e muito mais rigorosa. Eu não tenho que fazer um jornal de rádio ou de televisão aproveitando o que os jornais já fizeram e acrescentando mais uma ou outra boca. Temos que ser todos muito mais criativos e temos que respeitar escrupulosamente o trabalho que cada um dos outros órgãos de comunicação social vai fazendo, sem estar a viver sempre à sombra de o público já deu isto, é muito mais barato. A RTP já deu aquilo. É mais prático. Mas é muito mais barato. Hoje em dia, qualquer um que faz um site e vai buscar a notícia àquele jornal, aquela notícia àquela televisão, vai buscar ali e acolá, e consegue ter grandes notícias ali. E como o consumidor não está preocupado em saber quem foi o primeiro a dar aquela história e em ir à fonte original, sobretudo se for paga, não é? se não tiver acesso, ou seja, isto destrói qualquer modelo de negócio, é impossível. E acho que em qualquer outro setor isto não seria aceito. A questão é que os jornalistas, muitos ainda acreditam que que o dinheiro cai do céu, não compreendem o racional. Fica então os alertas, nomeadamente surpreender as pessoas, autorregulação, também alguma consciência do próprio leitor, que tem que perceber e tem que fazer essa distinção. Tem que dar valor a quem realmente faz a notícia e consegue-se perceber em muitos casos. Às vezes somos um pouco preguiçosos e não queremos dar o mérito. Olha, queres um exemplo? Vais às redes sociais, quando alguém partilha uma notícia aberta de um jornal qualquer, que no fundo quando viola os direitos de autor, aparecem lá pessoas a dizer isto sim é serviço público. Pois. Obrigado pela vossa participação, Filipe, João. Obrigado. E esperemos sinceramente que o setor aproveite a oportunidade que tem para se reinventar. Nós voltamos já com a segunda parte do programa. As figuras decisivas. Transferências milionárias. Os milhões que movimentam o desporto. Todas as semanas trazemos os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Bem-vindos à segunda parte do programa. Tenho comigo António Maia Gonçalves, médico, diretor do Serviço de Cuidados Intensivos e Medicina Interna da Casa de Saúde da Boa Vista e professor no Hospital de Braga. António, obrigado por teres aceito o convite. Estás no centro, no olho do furacão, tens lidado com doentes do Covid. Isto foi uma grande alteração para alguém que é experiente nos cuidados intensivos? Trouxe-te aqui alterações? É uma alteração completa em relação à prática habitual, não é? Porque nós desde logo até temos que andar com o nome escrito nos nossos uniformes, porque estamos todos camuflados com os equipamentos de proteção individual, nem nos reconhecemos quando olhamos uns para os outros, não é? Em termos de equipa de trabalho, nem sabemos quem são os médicos, os enfermeiros e quem é quem. Depois, toda a estrutura está montada para evitar contactos de risco entre os profissionais que estão a tratar os doentes Covid e os que não estão a tratar os doentes não Covid. Há circuitos próprios dentro de um espaço onde habitualmente circulávamos todos. Há coisas tão simples como, sei lá, as horas das refeições
Nós, em regra, fazemos um turno de 12 horas e, teoricamente, cada vez que formos almoçar ou se tivermos que satisfazer uma necessidade fisiológica, tínhamos que inutilizar um equipamento de proteção individual. Portanto, no turno de 12 horas, nós temos que garantir que só a meio do turno é que vamos comer e vamos à casa de banho e tudo isso, porque senão desperdiçámos mais um equipamento de proteção individual. Portanto, coisas muito simples do dia-a-dia, não podemos conversar uns com os outros como fazíamos habitualmente, portanto, a partilha mesmo de informação clínica é mais difícil durante o turno de trabalho, normalmente partilhamos depois, o acesso ao telemóvel, tudo isso está muito condicionado no contexto de trabalho. Os doentes, o que é muito duro de facto é que as famílias que normalmente nós gostamos quando estamos em ambiente de cuidados intensivos, são situações já habitualmente sempre graves, gostamos sempre de ter a família connosco e de ir partilhando toda a informação clínica com a família. Neste contexto temos que o fazer por telefone, é uma forma muito mais impessoal, e depois o facto da família não poder ter acesso ao seu familiar é uma situação muito, muito dura, mas que tem que ser por uma questão de evitar o risco de contágio, não é? Portanto, em termos de cuidados intensivos, é um ambiente diferente, mas é um ambiente motivador. As pessoas, a equipa de profissionais todos, não só os médicos, os enfermeiros, que têm, esses sim, eu acho que são o olho do furacão, são os enfermeiros que estão mesmo ali sempre à cabeceira do doente, tem criado um ambiente motivador em geral das equipas. Eu acho que se nota um espírito de missão que se agudizou e que faz que nos superemos mais um bocadinho daquilo que é habitual. António, e achas que essa questão de os profissionais, tanto os enfermeiros, como dizes, que estão na primeira linha também ao receber e depois a acompanhar, isso é algo que é muito importante para, em parte, humanizar este processo que, como referiste, é muito desumano, porque existe aqui um distanciamento muito significativo, mas também ir um pouco além e conseguir colmatar algumas ineficiências que o sistema tinha e que tem e algumas necessidades? O sistema, nesta fase de emergência, nós vamos tentando superar todos os constrangimentos que temos para tentar cuidar bem. Eu penso que a maneira como a crise tem sido gerida tem permitido que não haja ruptura do serviço de saúde. É claro que, pronto, em termos de orientação política, seguramente que a partir de maio vai haver abertura, não é o que parece, a seguir a 4 de maio não vai ser renovado o estado de emergência, e, portanto, temos algum receio das implicações que isso vai ter em termos de recrudescimento da infecção, da pandemia, e que isso nos coloque em situações de ruptura que se verificaram em Itália e em Espanha, não é? Mas nós não temos tido essas situações de constrangimento que os países vizinhos tiveram, e temos conseguido até criar mais capacidade. Nós basicamente, eu acho que duplicámos a capacidade de cuidados intensivos em Portugal desde o pré-pandemia e a disponibilidade que temos agora. Portanto, eu acredito que nós não vamos ter constrangimentos específicos em relação à pandemia. Acho que vão surgindo agora constrangimentos em relação aos outros doentes que não são da pandemia. Eu percebo que para a área económica a retoma seja sobretudo do ponto de vista económico. Para mim, médico, eu acho que a retoma tem que ser vista do ponto de vista dos outros doentes que não têm Covid, que têm estado um bocadinho nestes 2 meses e de uma forma que tinha que ser mesmo assim, um bocadinho menos, menos atenção. Portanto, eu penso que a retoma na saúde terá que ser no contexto de começar a dar a todos os outros doentes, cardíacos, renais, toda a atenção que merecem e que não tiveram até agora neste contexto. Não é? E achas que agora é uma boa oportunidade para nós reavaliarmos a questão da saúde, e nomeadamente do Serviço Nacional de Saúde em Portugal, e realmente perceber que é importante, até mesmo para caso existam situações destas que podem sempre acontecer, a economia não sofrer tanto como, por exemplo, noutros países? É assim, eu acho que se nós não aprendermos nada com a pandemia, é uma tristeza. Portanto, há vários ensinamentos que temos tido, uns que são diretos, sei lá, a gestão da crise em Itália e em Espanha, claramente eram dos ensinamentos como é que nós devíamos otimizar a nossa estratégia. E isso é um ensinamento imediato. Mas depois temos que aprender com a pandemia que há soluções que temos que cumprir. Uma reserva estratégica nacional, por exemplo, de proteção individual, coisas simples. E depois coisas mais complicadas, é que temos que ter uma rede de saúde que
tenha alguma capacidade de ser dilatada numa situação de catástrofe. Ninguém está preparado para uma situação desta pandemia. Vejam, por exemplo, os Estados Unidos, que têm toda aquela capacidade financeira comparativamente a nós e que estão um caos neste momento, não é? Com os 800 mil infectados e as milhares de mortes que têm tido. Portanto, estão numa situação de ruptura. Portanto, ninguém está preparado para a pandemia. Agora, o ensinamento que nós temos que tirar disto é que, se calhar, temos que alocar uma rede de saúde que permita, numa situação de catástrofe, rapidamente dilatar as capacidades. Porque aqui houve muito improviso, digamos assim. Mas eu acho que houve um improviso saudável. Agora, lições para o futuro são que temos que ter reservas estratégicas nacionais de alguns medicamentos, de alguns equipamentos de proteção e tudo isso, e que a rede nacional de saúde não pode limitar-se ao Serviço Nacional de Saúde, tem que, num plano de catástrofe, considerar também todos os hospitais privados. Há muitas unidades de cuidados intensivos de hospitais privados em Portugal, portanto, um Serviço Nacional de Saúde, num contexto de catástrofe, não há privado nem público, é tudo serviço de saúde disponível. Tem que haver mais interligação, não é? Tem que haver aqui uma plataforma de flexibilização entre todo o sistema. Tem que haver coordenação, porque no estado de emergência não há privado nem público, há uma coordenação nacional e que tem que se cumprir e que estamos todos no mesmo barco. Eu acho que tivemos em Portugal algum privilégio de não termos sido logo os primeiros, e deu-nos tempo de nos organizarmos. Eu acho que tem havido isso, quer das pessoas, acho que as pessoas têm sido muito pacientes e que têm considerado, e têm, de maneira geral, respeitado o confinamento. Claro que há sempre exceções, e acho que o governo, apesar da comunicação não ter sido muito eficaz, em termos de liderança tem sido eficaz. E, portanto, eu acho que, de maneira geral, temos cumprido. Agora, temos que ter lições para o futuro, redimensionar a rede, planos de catástrofe que giram todos os recursos que temos, privados e públicos, e pronto, e acho que se calhar nota-se que faltará algum hospital a norte, não é? Tem-se investido muito em Lisboa, e se calhar a norte se calhar é preciso mais um hospital. Não é? António, e em termos de, que é só uma última pergunta, em relação àquilo que referiste do reaparecimento ou do potencial, temos lido inclusive alguns desenvolvimentos da China que doentes que deram negativo há 50, 70 dias e agora estão novamente a aparecer como positivos e que não existe, pelo menos, a ideia de que possam ter sido de novo contagiados. Isto aqui é algo que nós devemos estar atentos. Sim, o que nós sabemos pouco deste vírus, não é? Pois. Isto faz-me lembrar um bocadinho o poema do Camões, por mares nunca antes navegados. A questão é que, nesta imagem, o que nós sabemos dos outros coronavírus é que, de uma maneira geral, a infecção por estes outros coronavírus dá-nos imunidade para 3 a 12 meses. Portanto, os novos casos que estamos a ter na China podem ser casos que tiveram imunidade durante 3 meses e agora foram reinfectados. Portanto, haver recrudescimento da infecção, em termos científicos, claramente não nos parece. O que nos parece é que, em termos de imunidade, vamos ter, se calhar, um problema, até haver vacina, não é? Pronto, mas que há muitas vacinas, sei lá, por exemplo, o tétano, nós somos vacinados para o tétano e depois, ao fim de 10 anos, temos que ter o reforço, porque a imunidade nunca é para sempre. Na maioria das doenças, a imunidade nunca é para sempre. Portanto, nos coronavírus não será para sempre e será, aparentemente, muito efêmera. Pode ser só de 3 meses. E, portanto, temos que esperar que, por um lado, vai haver um recrudescimento à medida que a economia vai abrir, depois volta a fechar, depois volta a abrir, até que conseguimos a normalidade possível. E contar também com os aspectos da própria imunologia da doença, não é? Portanto, okay. Aspectos epidemiológicos e imunológicos nos vão perpetuar um bocadinho isto, não é? Ok. António, obrigado pelas tuas explicações, obrigado pelo teu serviço e fica seguro também, como todos nós, e nós voltamos já para as melhores da semana. Bem-vindos então às melhores da semana. Começamos com um cartoon sobre as peripécias dos ventiladores da China que não chegam. Esperemos que depois não sejam apenas uns leques. Depois temos a moda Covid-19, com várias tendências, nomeadamente a fashion,
a Kinky, o whatever do ministro Cabrita e o básico do superintendente da polícia. Depois temos um caso concreto de que a ficção antecede a realidade, neste caso o Big Hero, ou o cartoon do Big Hero, que temos em Portugal, ele existe. E por fim, as declarações de Louçã, que durante os tempos foi suavizando o seu discurso, primeiro em 2011 e 2014, austeridade nunca, austeridade mata, e hoje o Louçã, o burguês, consultor do Banco de Portugal, já é mais austeridade, ainda não é inevitável, mas pode ser possível. Obrigado por terem estado desse lado, boa semana, fiquem bem.